governo Lula vem estudando maneiras de reduzir as despesas para cumprir compromissos fiscais. O chamado ajuste se tornou uma prioridade e medidas de contenção dos gastos públicos estão sendo anunciadas. Nessa linha, um dos assuntos que tem crescido nas redes sociais é o gasto tributário federal, que se refere a recursos que o governo deixa de arrecadar e que consomem mais de 600 bilhões de reais por ano do Brasil. É muito dinheiro, né? Mas afinal, o que é esse tal gasto tributário? Por que ele existe? Será que ele traz benefícios para o Brasil? Vem com a gente que o BDF explica. Gastos tributários são recursos que o governo deixa de arrecadar ao conceder isenção, subsídio ou desconto em imposto para atingir algum objetivo. Por exemplo, no caso do Simples Nacional, que é um regime de impostos especial para pequenas empresas e que tem a ideia de estimular o empreendedorismo. Já as deduções no imposto de renda para gastos com saúde e educação servem para facilitar o acesso a tratamentos e a cursos ou escolas. Acontece que tudo isso tem um custo, né? Se o governo dá um desconto, ele deixa de arrecadar. E esse valor vem crescendo e está fazendo falta. Hoje, as renúncias equivalem a mais que o dobro do que o governo gasta por ano com Bolsa Família e benefícios de prestação continuada juntos. Em 2023, o governo deixou de arrecadar 647 bilhões de reais por conta de isenções, incentivos e subsídios. A título de comparação, isso é mais do que todo o orçamento para 2025 dos Ministérios da Educação, da Saúde e do Trabalho juntos. E essa perda de arrecadação só aumenta. Em 2003, ela foi de 51 bilhões de reais. Naturalmente, de 20 anos para cá, a inflação aumentaria esse valor. Além disso, a economia brasileira também cresceu, o que impacta no número. Mas o problema é que esses gastos têm crescido num ritmo mais acelerado do que os preços e a própria economia. Há 20 anos, o Brasil comprometia o equivalente a 3% do PIB com benefícios fiscais. Em 2023, esse comprometimento dobrou. Em junho, a Unafisco divulgou um estudo apontando que 2 a cada 3 reais em isenções concedidas pelo governo todo ano não geram benefício. Ou seja, não tem retorno comprovado para o desenvolvimento econômico sustentável ou para a redução das desigualdades. Segundo especialistas, isso acontece porque o Brasil dá isenção para quem não precisa ou não gera efeito positivo para o nosso país. Um bom exemplo são os agrotóxicos. Várias pesquisas demonstram que o uso deles causa danos à saúde da população. Mas mesmo assim, o governo concedeu pelo menos 10 bilhões de reais para a compra desse tipo de produto entre janeiro e agosto deste ano. Desde que assumiu o Ministério da Fazenda, Fernando Haddad tenta reduzir as renúncias e cobrar imposto de quem pode pagar, mas não paga. Mas ele enfrenta resistências no Congresso. Um exemplo é a desoneração da folha de pagamento, criada em 2012 como um desconto em impostos para estimular a geração de emprego. Estudos do governo concluíram que ela não surtiu efeito, então o governo Lula vetou a lei que renovou o benefício, reforçando que a medida acabava virando lucro para empresário. Mas o veto foi derrubado pelo Congresso e a desoneração segue vigente. Só até agosto deste ano, mais de 12 bilhões de reais já deixaram de ser arrecadados por conta da desoneração, fazendo com que o benefício seja a segunda maior renúncia federal concedida a empresas em 2024. A reforma tributária previu a unificação dos impostos para simplificar a cobrança deles, o que tende a reduzir brechas para isenções de tributos específicos para determinados setores. Há especialistas que estimam uma redução de até 40% das renúncias, o que não é pouco, mas a reforma prevê um período de transição na cobrança dos impostos que só termina em 2033. Até lá, o governo deve arrumar uma forma de equilibrar as contas
E é nisso que mira o corte de gastos. Há também quem defenda que o fim de algumas renúncias específicas poderia ajudar. Basta esperar para ver se isso realmente vai acontecer. Mas não se preocupa não, que o Brasil de fato vai estar lá para noticiar e criticar se necessário. O jornalismo do BDF é independente de organizações privadas, por isso a gente não tem medo de dizer. A gente luta pela justiça fiscal e por uma economia em que os mais ricos não sejam ainda mais beneficiados por meio de impostos, colaborando para a desigualdade no nosso país. Se você está desse lado da luta, apoie o nosso trabalho. Não deixe que empresas bilionárias controlem a informação. E até o próximo vídeo.